Foram 1.467 vítimas de feminicídio desde 2015, o ano passado. Desses números, 63% foram cometidos por parceiros, tá? 21,2% por ex-parceiros e 8,7% por familiares, que mataram as mulheres. As mulheres, tá? Assassinadas. E que você não defende aquele. Não E defende aí, eu queria te falar um caso que aconteceu essa semana. Da Ana Carolina Pereira de Santana, 18 anos, morta a facadas pelo namorado Lucas Alves Pereira, aqui pertinho de nós, na Zona Leste, na cidade patriarca. E sabe o que o namorado dela escreveu nos stories antes de assassiná-la? Se você antes você sendo infeliz comigo do que feliz com outro. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é machismo, que você não considera. O machismo, ele destrói vidas. O machismo destrói vidas. O machismo é essa ideologia nefasta que faz com que um jovem ache que uma mulher é propriedade dele. E se ela não for propriedade dele, ele tem o direito de assassiná-la. Isso é a consequência do machismo e do patriarcado, que é uma ideologia que você prega. Qual a pergunta? A pergunta é: você acha que com as suas ideias você vai reverter essa situação aqui? Porque eu não quero saber das leis punitivas, eu quero saber de mudança de cultura, de mudança de mentalidade na sociedade, para os homens e para os meninos deixarem de ser machistas, como você. Você acha que pena de morte não resolve? Olha, se punição resolvesse, a gente não tinha um nível de feminicídio. Eu nunca vi um estuprador voltar depois de morto pra estuprar alguém. Mas os estupradores, eles são produzidos pela sociedade. Eu nunca vi um bandido morto voltar pra cometer crime. Nunca vi. Então, pena de morte funciona muito bem. E aqui, essa foi... Olha que propaganda bonita. Vamos fazer... salva de palmas aqui. A propaganda da vereadora foi muito boa. Obrigada. Olha, agora vamos ler o que mais uma feminista defendia aqui. Vamos lá. A Firestone. Olha só que coisa bacana que o feminismo defende, né? Isso aqui é a propaganda falaciosa, agora a gente vai ver o que ela defende de fato. Firestone, ela diz o seguinte: o tabu do incesto hoje é necessário somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Então, mais uma feminista aí, agora essa aqui defende o incesto. Bacana pra caramba. Então, existe uma diferença absurda entre o feminismo da propaganda, o feminismo da vereadora Silvia, que ela vende em público, e o feminismo das teóricas. A verdade é que a maior parte das teóricas eram mulheres extremamente depravadas, que tinham uma visão distorcida da realidade e que, ao mesmo tempo, defendiam coisas absurdas. Não só o aborto, que já é absurdo em si, mas defendiam, por exemplo, que o incesto fosse algo normalizado na sociedade. E você que está assistindo esse podcast, você acha que o incesto é algo que deve ser normalizado? Pois é, as feministas que construíram o feminismo, elas defendem. Não é verdade isso daí. Não, é lógico que eu acabei de citar. Você pensou uma pessoa. Você não gosta da Firestone? Não, Lucas, olha só. Você gosta da Firestone ou não? A questão é, eu defendo... Não, eu vou responder. Vamos lá. Eu defendo o feminismo popular. Feminismo das mulheres que estão lá morrendo assassinadas na periferia de São Paulo. Isso. E que você não tem nenhuma política pra evitar isso. Tá? E tem que dar cultura pro estuprador pra ele não estuprar mais. Não é cultura pro estuprador. É a questão de a gente educar uma sociedade de que o corpo da mulher não pode ser violado por ninguém. Concordo. Tá? Que o corpo da mulher, ele não pode ser tocado sem a permissão dela, sem o consentimento. E de que esta mulher... ela não é propriedade do marido e nem do namorado. Porque a maioria que mata são maridos, ex-maridos ou familiares. Então, eu defendo uma política para que esses números assustadores de feminicídio, eles sejam diminuídos. E você não defende nada. Qual que é? O que você defende pra acabar? Você não defende nada. Na prática. Eu defendo, além da punição dos criminosos, que defendo a punição, sim. Hoje, o crime de feminicídio é considerado um crime hediondo. Mas, além disso, nós precisamos de uma sociedade que combata o machismo na sua raiz. Como? Como você educando as mulheres a serem empoderadas, educando as mulheres que elas não devem se submeter aos homens, que elas têm sim que ter independência financeira, que elas têm que estudar, que elas têm que fazer universidade, que elas têm que ser mulheres donas da sua própria vida. E sim, se elas querem ter um relacionamento, seja com um homem, seja com outra mulher, que elas sejam respeitadas. O respeito às mulheres, ele tem que ser uma coisa primordial na nossa sociedade.
E aí, essas ideologias da extrema-direita, elas contribuem para a proliferação do machismo. À medida que vocês acham que a mulher ideal é a mulher recatada e do lar. É a mulher que depende do marido. É a mulher que o marido é o provedor do lar. E ela não pode ser se ela quiser? Ela não é empoderada? Eu defendo a mulher empoderada. Você defende a mulher Mas se ela quiser ser a mulher de casa? Ela pode? Eu defendo a mulher empoderada. Se ela quiser ser a mulher de casa, ela pode? Você defende a mulher submissa. E a mulher empoderada pode escolher ser dona de casa, ela pode? Se ela é empoderada, ela jamais vai defender ser submissa ao marido, tem mulheres né? que defendem, tem várias aí na internet. E ela pode? Não, isso é defender a submissão. Não, mas se ela for... então ela não é empoderada pra você. Ela não é então o empoderamento pra vereadora Silvia é a mulher fazer o que ela quer. Que é trabalhar fora de casa. Você é contra a mulher fazer o que ela quer. Não, você ela pode fazer. Você é a favor da mulher fazer eu sou aquilo contra que o marido a mulher quer. Eu sou a favor. Você é a favor eu sou contra a mulher ser quer. obrigada a fazer o que você quer. Eu acho que a mulher pode fazer o que ela quiser. O que ela quiser. E não o que você quer. Não o que o feminismo quer. Não o que o marido... Entendeu? Não, que é o que você defende. O Não. marido mandando na mulher. É o que você defende. Não, eu defendo o modelo bíblico de submissão, onde o marido se submete à esposa e a esposa se submete ao marido. Onde o marido ele tem que estar disposto... É isso que a Bíblia ensina. O marido ele tem que estar disposto a se submeter à mulher ao ponto de dar vida por ela. O amor sacrificial, inclusive na Bíblia, ele é exigido do homem, não da mulher. A mulher ela tem que se submeter ao homem no sentido de ajudá-lo, no sentido de complementá-lo, da mesma forma que o homem tem que se submeter à mulher até o ponto de morrer se necessário. Olha só que coisa bonita. Um se sacrificando pelo outro. A mulher tem o modelo que bíblico. Complementar o homem. A mulher não tem personalidade própria, ela não tem mas se ela complementa próprio. é exatamente porque ela tem personalidade própria. Não, complementar se ela fosse exatamente igual, não complementaria. Eu sei que modelinho de família que você defende. É um modelinho de homem provedor do lar e mulher submissa ao homem. Eu sei bem esse modelinho. É esse modelinho machista. Não, se a mulher quiser trabalhar fora, ela pode trabalhar fora. Você deixa. Mas ela escolha. Você deixa ela trabalhar fora. Certo. Você não deixa, né? Você não deixa ela trabalhar em casa se ela quiser. A mulher, porque ela tem que ser empoderada. Mas ela não pode ser empoderada pra defender a própria família, pra ficar dentro de casa, caso ela queira. Ela não pode ser empoderada pra optar por criar os filhos. Ela não pode. Eu defendo que as mulheres possam escolher e você não. Eu defendo. Você acabou de dizer o contrário aqui, pô. Se a mulher quiser ficar dentro de casa, você é contra. A mulher sendo empoderada, com certeza, ela vai querer ter a sua independência. Não, tem mulheres que não querem. Quer que eu te mande alguns casos? E nesses casos, ela pode ou não pode? Ô, Lucas... Tem mulheres que gostam de ser donas de casa. Criar os filhos, fazer homeschooling. E elas escolheram essa vida. Elas não podem ter essa vida? É o seu modelinho de família, né? Não é. Mulher recatada não, quem tem um modelo que é imposto pra sociedade são vocês feministas. Eu não. Nós não estamos impondo nada. Eu não. A gente defende que as mulheres escolham de verdade. Essa escolha sua aí é fake news. Como você sempre gosta de fazer, né? Fake news. A gente podia começar a falar sobre as fake news. É fake news o que eu tô falando aqui? Não tem mulheres que escolhem ser donas de casa? Olha só, as mulheres, hoje em dia, elas querem trabalhar fora e ter seu próprio dinheiro. Para poderem ter suas próprias vidas e não depender do homem. Porque a mulher que depende do homem, ela fica se submetendo a uma série de ditames. Então ela precisa, sim, ter a sua independência financeira para ter condições iguais. Queira. Porque eu defendo a igualdade. Você defende a submissão. Não, você não defende. Então você é a favor da palavra da mulher valer como prova em uma acusação de estupro? Eu sou a favor de que a palavra da mulher tem que ser, sim, considerada, porque ela é uma vítima vale de como violência. Prova. É diferente ser considerada como testemunho e valer como prova. O processo judicial, ele vai atrás de provas, Lucas. Sim, aí eu concordo. Tem que ter provas. Então, agora, a palavra é suficiente? Porque, por exemplo, o movimento feminista cancela até hoje o Neymar por uma acusação de estupro que ele comprovou publicamente que era falso. Ele comprovou? A justiça comprovou? A justiça que tem que comprovar, né? Não, e a justiça não condenou ele. E aí? As feministas continuam cancelando ele. E aí? O que vale? Até hoje ficam idolatrando a menininha lá que armou pro cara. E aí? É isso que vocês fazem. Vocês são contra o homem. Então, como vocês são contra o homem... Nós não somos contra o homem. Vocês apoiam qualquer linchamento público de homem sem prova nenhuma. Olha só, apoiam. O feminismo, ele não é contra os homens. O feminismo, ele é a favor de mulheres e homens contra o machismo. Porque é o machismo que faz com que a sociedade seja uma sociedade que mata, que estupra, que faz violenta. O machismo é uma ideologia nefasta. Onde está escrito sobre o machismo, essa ideologia? Quem escreveu? Quem teorizou o machismo? Porque se é uma ideologia, tem que estar teorizado. Tem vários teóricos. Cita um autor. Alexandra Kollontai, por exemplo. Ele defende o machismo. Não, defende não. Contra o machismo, a feminista. Não, eu tô falando que ele defende o machismo. Porque você falou que o machismo é uma ideologia, então ele é uma teoria.
E ele foi teorizado por alguém. Quem teorizou o machismo, que ensinou as pessoas a serem machistas? O machismo existe há milênios, tá? Porque ele é fruto do patriarcado, das sociedades patriarcais. As sociedades, elas foram mudando, elas hoje não são mais a grande maioria, porque ainda existem sociedades patriarcais em muitos países. O homem ainda tem na legislação, ele é superior às mulheres. Aqui no Brasil aqui no Brasil, não. Porém, então, apesar o feminismo é inútil, né? Não. Vou te provar que não é. Olha só. Mas você não citou ainda o autor, tô esperando. Não, o machismo, calma aí, deixa ela concluir. Tá. O machismo, ele faz parte da cultura da sociedade que tem uma origem no patriarcado. E o patriarcado, que é, sim, uma concepção de que as mulheres são inferiores aos homens, em termos de legislação, no Brasil, por exemplo, não existe mais. Porém, ideologicamente, o patriarcado e a ideologia patriarcal e a ideologia machista continua se perpetuando. Através do quê? Através de mentes como a sua. Que acham que, sim, as mulheres têm que se submeter aos ditames dos homens. Vamos lá. Primeiro que quando fala de ideologia de gênero, a vereadora, ela diz que não existe, mesmo tendo autores que teorizaram sobre isso. Agora, quando se fala de machismo, ela fala que existe uma ideologia, mesmo não tendo os autores. Ou seja, a lógica dela depende da circunstância. Quando você fala de machismo, eu vou definir pra você bem claramente o que é machismo. Machismo é o homem que ele tem ódio da mulher, que ele se acha superior à mulher. Isso é machismo. Agora, você não vai encontrar nenhum autor conservador, você não vai encontrar nenhum autor sério cristão defendendo que isso seja o correto. Pelo contrário, todos os autores conservadores, todos os autores cristãos vão defender sim igualdade, vão defender sim que o homem ele respeite a mulher. Você não vai achar nenhum autor que defenda. Então o machismo ele não é uma ideologia. O feminismo sim. Ele é uma ideologia que na prática coloca o homem contra a mulher. Na prática coloca. Tanto que se você olhar nos discursos de Twitter, é muito interessante porque você vê o que tá ali no feminismo de fato, né? Os discursos são sempre os mais belicosos possível contra os homens. Por exemplo, o caso que eu já dei, que é o caso do Neymar. Você teve um caso de um cara, inclusive, que eu não concordo, que é um cara de esquerda, que é o Márcio Smelling. Saiu em toda a imprensa, todo mundo criticando ele. E depois começaram a sair prints, depois que já tinham acabado com a vida do cara, começaram a sair prints que mudaram a situação, mudaram a interpretação sobre o caso. Então, assim, o feminismo é o maior patrocinador hoje em dia de fake news, de linchamento virtual, de cancelamento de homens e de perseguição. Perseguição por quê? Porque o que eles incentivam é sectarismo e ódio. Hoje em dia, todas as leis, elas defendem ou igualdade, e em alguns casos elas até favorecem a mulher. E mesmo assim, ela continua defendendo que o feminismo tem algum objetivo. Qual o objetivo? Se todas as leis já são, no mínimo, iguais.